Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segunda parte, então, queremos compartilhar com você a palavra que está à minha frente. Amém, queridos? Atos capítulo 1, versículo 1 em diante. Aleluia. Que trata de um assunto muito importante para nós, com relação à ressurreição. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Escrevi o meu primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Amém? Que Jesus começou a fazer e ensinar. É claro que temos que parar aqui. Aleluia. A maior dádiva, a maior vitória é atentar à palavra de Deus. E nós começamos isso lá no louvor, em duas passagens bíblicas. Como é importante dar crédito à palavra. Aleluia. E não somente dar crédito, mas buscá-la, conhecê-la cada vez mais e aplicar a palavra de Deus. Essa é a nossa vitória. Amém? E essa palavra, sabe, queridos, quando Cristo ele é tentado, Jesus ele é tentado, e ali ele vence o diabo com a palavra, mas antes dizia, está escrito. E eu creio para mim, querido, que isso oficializa a palavra de Deus. De fato, é a palavra de Deus. Ele citava a palavra de Deus. Interessante isso, amém? A gente refletir. Glória a Deus, a palavra de Deus é verdade. Em João 17, agora no Novo Testamento, na oração sacerdotal, ele, orando a Deus, intercede dizendo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não fica aí pensando se é ou se não é. Não leve em conta as vozes de Satanás, que vêm para denegrir esse livro. Esse livro é a palavra de Deus. E é o único livro que revela a Deus, seus planos, seu amor, aleluia, para cada um de nós. Aleluia. Creia na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Versículo 2, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Então a palavra aqui, sabe, ele fala de Jesus, mas também fala do Espírito Santo. Amém, amados? Por quê? Porque tudo que Jesus fazia era uma parceria com o Espírito Santo. Lembramos então que no batismo de Jesus, aquela experiência, quando o céu se abre e vem sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Tremendo isso. Glória a Deus. Que maravilha. Aleluia. Então ali começou o ministério de Jesus. E essa passagem mostra isso mais uma vez. Amém, amados? Que seja Jesus, ou seja a igreja, cada um de nós, temos que ter uma experiência com Deus. E não só uma experiência, mas sermos completamente rendidos a Ele, a cada dia, dependentes dEle. Amém? Muito bem. Versículo 3. Aleluia. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meu Deus, que coisa, né? Sabe, há uma grande multidão na igreja que não sabe disso, porque não é pregado. E isso é algo de vital importância, porque no começo da igreja era uma coisa que não passava. E aqui também está. Para Teófilo, essa carta de Lucas. Amém, irmãos? Quer dizer, isso é um assunto importantíssimo. A ressurreição. Lá em Coríntios capítulo 15, ali então, Paulo ele faz uma declaração bombástica. Aquele que não crê na ressurreição é a pessoa mais infeliz do mundo. Aleluia. Agora, Cristo veio, morreu naquela cruz,
e ao terceiro dia ressuscitou. O incrível que Lucas relata uma realidade que para poucos não tem nem ideia. Né? Ele diz que por 40 dias Jesus esteve depois da ressurreição e se apresentou a Maria Madalena, para os 12, em Emaús, sabe? Foi se apresentando. Aleluia. E Paulo declara que uma única vez, eu creio que na ascensão, estava com ele 500 pessoas ou mais. Aleluia. Então é algo muito importante que tem tudo a ver com nós. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele há de ressuscitar e viver eternamente com Deus, segundo a nossa interpretação e a revelação do Espírito Santo, que é verdadeira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Veja, queridos, como é importante isso. Aleluia. Então, veja, 40 dias ele esteve ainda preparando a igreja. Então, eu sempre digo o seguinte: aí está o poder da incredulidade e da dúvida. Jesus não escondeu isso. Amém, amados? Não. 40 dias, sabe, com o seu corpo, comendo, bebendo, e você vai ver várias situações onde ele aparece, comendo peixe com eles. Aos 12 ele pediu que desse algo de comer, para mostrar que não era um espírito, que ele era Jesus, o mesmo, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou. Em glória? É claro que não, queridos. Ele sempre viveu em glória, porque nunca pecou. Amém? Mas ele teve que aparecer por quê? Porque se ele simplesmente subisse aos céus, quem é que iria confiar? Não, Deus é Deus. Um Deus de propósito. E um Deus que faz de tudo para você crer de verdade. Aleluia. Então você vai ver que ele permanece, mas não simplesmente de qualquer maneira. Não, com eles. Comendo, bebendo. Né? Aquela passagem, por exemplo, que estava ali, não é? De repente, viram alguém na praia, né, com um foguinho já, um peixinho já quase pronto. Aleluia. Então Pedro ele olha e diz: mas é o Senhor. Então eles vão lá e Jesus diz: olha, traga-me mais um pouco de peixe para que todos possamos comer. E ali comeram abundantemente. Amém, amados? Então é uma realidade que eu quero passar para você. Leia lá, em Atos 1, versículo 1 ao versículo 5. E comendo com eles, está vendo? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aleluia. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito desses dias. Amém? Veja, quando eu falei que Cristo, quando começa o ministério e não começa sem o Espírito Santo, aqui também dá uma ordem: não faça nada, sem que antes do alto sejam revestidos de poder. Não façam isso. Amém? Aleluia. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouvistes. Porque João batiza com água, mas eu batizarei com o Espírito Santo. Você entendeu isso? Então vamos entender. Hoje temos batismo nas águas. Quem é que batiza? É um batismo de remissão de pecados, de lavagem, uma decisão. O mesmo de João, mas hoje com uma visão nova. Amém, queridos? Então, veja bem, como isso é importante. Aleluia. E será que esse é o batismo de Jesus? O texto é muito claro, porque João, na verdade, batizou com água para a remissão de pecados, diz Pedro, em Atos 2, 37, 38. Aleluia. Oh, meu Deus! Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Então não podemos confundir o batismo das águas com o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Agora veja lá, capítulo 8. 1, 8.
8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja, está ligado a João 14, 12. Quando ele está ali se despedindo deles. Aleluia. Ele coloca algo muito importante, que aqui vem se encontrar. O que ele diz? Ele declara, queridos, aleluia, que a igreja, no caso eles ali, mas que a igreja hoje, ela faria as obras que ele fez. Aleluia. Que receberiam poder e autoridade no seu nome para isso, e poder no Espírito Santo. Então, a igreja, ela tem um caminhar e um ministério semelhante ao de Jesus. Ele diz a mesma coisa. Fique em Jerusalém, lá em Lucas, até que do alto sejais revestidos de poder. Não façam nada. E em Pentecoste, aleluia, aconteceu a promessa. Amém? E você que é religioso, eu falo com você. Porque lá no templo, na religião, não aconteceu nada. No tabernáculo, 120 pessoas que temiam a Deus e conheciam Jesus, receberam a promessa e foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Vamos continuar, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Aleluia. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E aqui eu quero parar também. Aleluia. Porque quando nós dizemos que ali não tiver 2 ou 3 reunidos, quer dizer, uma reunião espiritual, Jesus está presente, essa palavra se confirma. Por quê? Porque não veio sobre eles primeiro. Primeiro aquela glória, aquela unção, encheu aquele lugar. Então eu digo para você, quando você ir para a igreja, querido, nós aqui invocamos o nome de Jesus. Então o Espírito Santo se faz presente. Então a glória do Senhor toma esse lugar. Aleluia. E o texto mostra isso. Amém? E aquele que abre o coração, aquele que crê em Jesus, ele vai ser muito abençoado, porque é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. É que então essa palavra é sincera. Amém, amados? Eu acho que está muito claro sobre essas questões. Aleluia. E essa grande confusão também. Não, se você batizou nas águas, não, então já tem o Espírito Santo. Eu faço de conta. Não é assim. O Espírito Santo é uma experiência. Amém, amados? Uma experiência inesquecível. E depois dessa experiência você sabe quem é. Amém? Você é filho de Deus. Você é salvo. Agora pergunta para uma pessoa que foi só batizada se ela é salva. Ela diz o quê? Só Deus sabe. Porque ela não sabe. Mas em Romanos 8 está escrito que o Espírito de Deus que está em nós testifica, de fato, quem nós somos. Filhos de Deus, herdeiros da eternidade. Recebe essa palavra. Se você não tem uma experiência do batismo ainda, de fogo, seja batizado com o Espírito Santo e com o fogo, comece a buscar. Se a tua igreja não prega sobre isso, e não busca isso, querido, busque uma igreja que crê de fato em tudo aquilo que a palavra de Deus declara. Aleluia! Eu quero terminar essa passagem com a instrução de Pedro, é claro, não tem outra maneira. Capítulo 2 de Atos. Aleluia! 2 de Atos. Glória a Deus. Que está escrito, 37. Cadê, meu Deus? Aleluia! Isso aí, capítulo 2, 37. Amém? Vamos lá? Ouvindo eles essas coisas, como você está ouvindo agora, compungiu-lhes o coração,
compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aleluia, para ser salvo, é claro. Respondeu-lhes Pedro: primeiro, arrependei-vos. Primeiro, arrependei-vos. Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Aleluia. Segundo, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão de pecados. Tanto João Batista como agora nós batizamos uma determinação da pessoa em seguir a Cristo, o batismo para a remissão de pecados. E aí vem a última parte, que se refere a esse texto. Amém? Aleluia. E recebereis poder sobre vós, quando receberem o Espírito Santo. Aleluia. E recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí você é cheio do Espírito Santo. Agora veja bem, queridos. Você acha que essa experiência que eles tiveram é semelhante à que você teve? Não é não, querido. Não é não. É claro que a alegria, quando você batiza, você fica contente, descansado. É a verdade. Os teus pecados saíram tudo, você está leve. Mas está prontinho agora para ter a experiência e receber o Espírito Santo. E Pedro dá toda a direção. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui para ser escravizado por teologia, por doutrinas, não ser a palavra de Deus. Isso é a verdade. Aleluia. Então, aqui está, então, essa passagem bíblica. Primeiro, arrependimento. Segundo, batizar nas águas para a remissão de pecado. Entendeu? Terceiro, receber. E receber é buscar essa experiência. O Espírito Santo. Aleluia. Que Deus te abençoe, então. E você possa, então, realmente, aleluia, ter essa experiência se você não teve. Não fique com receio, não, queridos. É a melhor coisa que pode acontecer. É Deus habitando dentro de você. E você sendo templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo sempre diz que nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, tabernáculo de habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Então, que Deus te abençoe com essa palavra. Aleluia, poderosamente. Jesus te ama, por isso que ele se entregou naquela cruz, para que você tivesse o Espírito Santo, que é o selo. Aleluia. Ah, Senhor amado, eu tenho que parar a pregação, meu Pai. Efésios, tá bom. Vamos lá então. Não dá para sair de fora, é verdade. Vamos lá. Efésios capítulo... Meu Deus do céu. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Vai encerrar. Amém? Não sei. Ele está trazendo isso, lembrando. Vamos lá, mas faz parte. Veja, Efésios 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, está vendo? Da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido em Jesus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aleluia! O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia! Você não é nada sem o Espírito Santo. Aleluia! Você tem o Espírito Santo? Se não tem, busque. Mas se tem, dá lugar a Ele. Ele veio para te conduzir, para te fortalecer e para que você viva uma vida de vitória contra o pecado, contra o diabo, contra a tentação e ser uma pessoa mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Oremos então. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, Senhor, que nós compartilhamos nessa noite, a esse coração que a ouviu. Tua palavra declara em Hebreus que a palavra de Deus não volta vazia, que ela é poderosa, eficaz, que penetra lá onde ninguém pode penetrar, a não ser Deus. Que essa realidade venha e seja sobre os nossos irmãos. Em nome de Jesus, que haja ali um grande milagre, um grande despertamento, vida em abundância, presença de Deus. Em nome de Jesus.
Eu oro por aquela pessoa que está ouvindo agora, ou que está aqui, que está enferma. Eu amava essa enfermidade. Eu ato essa doença. Eu dou uma ordem agora, que vai embora, que solte essa pessoa, em nome de Jesus, porque ela é templo do Espírito Santo. Foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Você que está oprimido, triste, abatido, sem esperança, pensando bobagem, em morte, com depressão, aleluias. Ou em nome de Jesus, Satanás, tu está amarrado. Te dou uma ordem agora, pega o teu demônio e vai embora. Solta essa pessoa agora, em nome de Jesus. Solta essa família, solta essa residência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, meu Pai, para aquela pessoa que necessita de um milagre. Quem sabe câncer, ou diabetes, ou seja o que for. Aleluia, que necessita de um milagre de Deus. Que essa unção venha sobre essa vida agora e todos sejam agraciados, tocados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo o teu trabalho, em nome de Jesus. Onde você está, levante a mão e receba essa bênção e ser envolvido por essa glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão aí ouvindo essa palavra. Amém. Em nome de eu, Marcos, Marta, né? A irmã Marta trouxe lá de Açuita Cavalo, carona, da Assembleia de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. E todos vocês que estão aí assistindo também, e você que está aqui pela fé nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Onde você está? No amor de Deus e a abundante graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, que haja prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos então despedindo sexta-feira, às 8 horas, é um culto muito especial de prosperidade da palavra. Aleluia. E agora está ali em Filipenses 14:9, que Deus em glória, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das nossas, da tua necessidade. Aleluia. Então, prosperidade na área espiritual, a mais importante. Prosperidade na área da saúde mental, emocional e física. E prosperidade na área familiar, paz, bênção. E na área financeira, prosperidade financeira. Aleluia! Deus garante que aquele que eu amo, que aquele que eu busco, com fé, com gratidão, que Ele supre toda a sua necessidade. Conhece uma carência? Venha sexta-feira e seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Estamos então encerrando, né, essa reunião muito abençoada. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Igreja Cristã, comunidade, Cristo reina. Projeto de Deus para a tua vida. Igreja, expressão de vida. Aleluia. Glória a Deus. Terça e sexta-feira, às 20 horas. Aguardo você. Tá certo? Eu creio que pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Eu creio. Você pode, lá na minha página, Facebook, Francisco Lucas, colocar o seu testemunho ali. Eu creio no poder de Deus. Amém? Fica na paz, fica na bênção, fica com o Senhor Jesus. Amém?